Bem, estamos novamente no nosso segundo tempo e... No outro bloco, o senhor nos afirmou que aqui acontece uma espécie de anomalia, porque o jogo das coisas não se sucederam como sempre. Anúncio, batismo, conversão. Anúncio, conversão, batismo e recepção do Espírito. E que não foi o caso daqui. Provavelmente, digo provavelmente, Lucas, esta é uma teologia lucana, provavelmente ele quis ligar o movimento de Samaria a Jerusalém. Tudo começou em Jerusalém e Samaria não é uma igreja independente, não é uma igreja fora da comunhão. Então, é preciso que venham os cabeças de Jerusalém para a recepção do dom do Espírito. Agora, este pensamento de Lucas, a meu ver, esta teologia de Lucas de assim ligar Samaria a Jerusalém, a igreja mãe, não deixá-la como uma igreja independente, foi usado no Concílio de Trento para afirmar o sacramento da Crisma, que se recebe agora normalmente depois do batismo e habitualmente não pelas mãos dos padres, menos ainda dos diáconos que batizam, pelos padres só em caráter de... do próprio bispo. Sim. Que dá a plenitude do Espírito a cada um. Agora, os dois sacramentos são gêmeos. Houve uma separação, mas continuam a ser gêmeos. Só que o batizado não crismado, digamos, é minha opinião, ele tem sim a vida do Cristo, ele tem sim as virtudes teologais, mas ele não está ainda plenamente inserido na igreja e de posse dos carismas do Espírito. Digamos que o batismo foi um ato mais particular seu, e a crisma, ou a imposição das mãos para o dom do Espírito, vem levar este batismo às últimas consequências. Porque pelo crisma, né? Inclusive está bem próprio no núcleo teologal do sacramento do crisma, o crismando torna-se discípulo, né? Pelo batismo ele se torna filho. É apenas uma denominação quase que técnica, né? Para diferenciar. Mas, ô padre, uma vez Lucas trazendo da igreja de Jerusalém, Pedro, né, como cabeça, ele não descredibiliza a figura de Filipe, que havia recebido o dom do Espírito? Não, simplesmente escreveu bem depois. Já tinham todos morrido quando ele escreveu. Foi a sua teologia. Todos nós estamos ligados à Igreja Mãe de Jerusalém. Agora, as coisas se modificaram. Jerusalém continua ainda sendo a Igreja Mãe com o patriarca, mas a nossa relação agora é com Roma. Não é? Nós temos lá aquele que é o representante de Cristo na terra e que deve confirmar na fé aqueles que lhe foram confiados, o Papa. E que todos os bispos são ligados a ele por causa lá da teologia do colégio episcopal, né? Nós dizemos que a igreja é una. O que quer dizer isto? Quer dizer que as igrejas particulares estão todas de olhos fixos na Igreja Mãe de Roma, onde se encontra o sucessor de Pedro. Interessante, não o sucessor de Jesus, o sucessor de Pedro, que
diz uma tradição digna de respeito, teria morrido na colina do Vaticano e lá enterrado em Roma. E que, enquanto sucessor de Pedro, o Papa é, em primeiro lugar, bispo de Roma, né? Ele é bispo de Roma e sucessor de Pedro. Interessante, os outros bispos do mundo inteiro são sucessores dos apóstolos, mas não dos 12. Eu sou de Bartolomeu, eu sou de Tomé. Isso não existe na igreja. Dos apóstolos, que era uma instituição pós-pascal. A partir da Páscoa, nasceram os apóstolos. Antes, nós só temos os 12, que não eram apóstolos, eram 12, era outra coisa. Mas a tradição sempre relacionou e identificou os apóstolos com os 12. Apenas Lucas faz isto. Mas caiu bem na Apenas tradição. Lucas. Caiu na tradição, mas é de se separar. Paulo, por exemplo, afirma ser apóstolo, mas nunca afirmou ser dos 12. Nunca. Barnabé era um apóstolo, nunca disse que era dos 12. Apolo era um apóstolo, nunca afirmou ser do grupo dos 12. O apostolado foi uma instituição pós-pascal. E eram apóstolos, considerados apóstolos, aqueles que teriam visto Jesus ressuscitado e desejavam fundar igrejas particulares, missionários itinerantes. Quando estes missionários itinerantes apostólicos desapareceram, no seu lugar surgiram as figuras dos presbíteros bispos. Estes são os primeiros sucessores dos apóstolos e os nossos bispos sucessores deles. Certo? Sucessor dos apóstolos, mas não sucessor dos 12. Com exceção do Papa, que é sucessor de Pedro. Diretamente de Pedro. Mas o arcebispo de São Paulo não pode dizer, por exemplo, eu sou o sucessor de Tomé. Não tem sentido isso. Dos apóstolos em geral. Porque aí abraça toda a conjuntura. Só que tem uma coisa, nós não sabemos nem quantos eram, nem quando terminou o apostolado, em sentido estrito do termo. Porque a igreja diz que, depois de um período fundacional, se criou a dogmática. Então, mas não é com a morte do último apóstolo? Só que nós não sabemos nem quem foi o último apóstolo, nem quando morreu. Tá. Mas houve um período em que a revelação ainda se dava. E isto se costuma dizer com a vida dos apóstolos. E com a morte dos apóstolos, este período se encerrou. A revelação plena de Deus em Cristo está encerrada. E está encerrada para sempre. A próxima revelação será a parousia. Eu com ele e ele comigo, cara a cara. Com todos, né? Mas... Com todos, o final da história. A igreja acredita também no particular primeiro. Tá na bem? hora da morte. Tá certo? Padre, voltando aqui ao nosso texto, não sei se ainda temos algum minutinho, olhando para Simão, hoje, na teoria, na prática pastoral, a gente fala cuidado, sobretudo com os padres, os diáconos, os bispos, cuidado com a prática da simonia. O senhor poderia nos falar sobre isso? Em poucas palavras, porque o nosso programa está terminando. Simonia é comercializar, é mercadejar com a morte e a ressurreição de Cristo. Vender sacramento. Vender sacramentos, vender bênçãos. Isso seria estipular se locupletar, se enriquecer
com aquilo que Deus nos deu gratuitamente. Isto é simonia. E o direito canônico tem cânones reservados a clérigos simoníacos, que podem até ser eliminados do ministério, dependendo da gravidade do fato que tenham feito. Uma coisa é uma espórtula para a sobrevivência da igreja e a sobrevivência do padre. Quem serve o altar vive do altar. Mas outra coisa é eu querer ser rico, eu me enriquecer através da venda de sacramentos. Ou sacramentais também, é? Venda de água benta, venda de óleo bento, venda de vela benta, essas coisas todas aí que antigamente não existiam. Agora começaram a existir. É o pentecostalismo, certo? Bem, nós estamos finalizando o nosso programa e agradecemos de coração aqueles que o assistiram e o apreciaram. Muito obrigado. A você e a sua família, um abençoado domingo e uma boa semana na paz do Senhor.